noite a todos. É com grande alegria que eu faço a abertura da primeira edição do jornal Civil News Unicatólica, tendo como tema principal os contratos de fiança. Agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Nicole, que vai dar início aos debates. Boa noite. Hoje, no nosso jornal, nós vamos abordar o contrato de fiança, como foi falado pela colega Iane, e eu vou dar início falando o conceito e as características do contrato de fiança. O contrato de fiança, ele ocorre quando um terceiro estranha aquela relação obrigacional, ele assume o compromisso de quitar a dívida com o seu patrimônio, de quitar a dívida do devedor caso este não venha cumprir com a sua obrigação. E agora eu vou falar algumas características, as características, para que você fique atento na hora de fazer o seu contrato de fiança. O contrato de fiança ele é um contrato de natureza acessória, que ele só vai existir para cumprir a obrigação de outro. Ele é um contrato de caráter acessório e subsidiário. Por quê? Ele só vai se cumprir subordinado, sua execução ela é subordinada ao não cumprimento do contrato principal. Ele depende do contrato principal. Isso significa que se nula o contrato principal, desaparece a fiança. Mas há uma exceção. No caso dessa nulidade, ela ser apenas em relação de caráter pessoal. Essa nulidade ser de caráter pessoal, então o contrato de fiança ele não vai se anular. E há a exceção da exceção, que no caso dessa nulidade em relação à exceção, no caso do contrato ser de mútuo. E o acessório, aquela velha característica de que se o acessório, como é acessório, ele não pode estar excedendo o principal. Então, o contrato de fiança ele não vai poder ser em condições mais onerosas ou então de maior valor. Ele só vai poder ser igual ou inferior. Aquele valor e menos oneroso, ou oneroso de forma igualitária com o contrato principal. Mas se isso acontecer, se ele exceder, vai acabar com o contrato de fiança? Não vai acabar com o contrato de fiança. Vai apenas diminuir daquele montante afiançado aquilo que exceder. O contrato é unilateral. Ele gera obrigações unicamente, depois de ultimado, para o fiador. Só ele tem obrigações, apenas o fiador. Ele é de forma escrita, ele é um contrato formal, pois não se presume contrato de fiança. Sua efetivação se dá com um contrato de forma escrita, que poderá ser por instrumento público ou instrumento particular, que pode estar no corpo do contrato principal ou separado. Ele é gratuito. Em regra, o fiador faz aquilo sem receber nada em troca, como um favor ao afiançado. Porém, ele poderá ficar com características onerosas, que é quando o afiançado remunera o fiador pelaquela prestação que ele fez, que ele pagou aquela fiança, ele vai remunerar posteriormente o fiador. O afiançado remunerará posteriormente o fiador. O afiançado remunerará posteriormente o fiador, que é o que acontece em grande parte com as fianças bancárias e mercantis. Sendo um contrato benéfico, não se admite uma interpretação extensiva, o que significa que vai se compreender ao que foi declarado expressamente como objeto. Não pode, por analogia, se estender as obrigações do fiador, seja pela sua duração ou pela sua extensão. Mas o importante é informar que quando seja determinado o objeto da fiança, sem a declaração de que ele se limita à dívida principal, entende-se que vai se compreender aos acessórios e às despesas judiciais. E também o contrato ele é personalíssimo, porque ele é celebrado em função da confiança que se tem, né? Oi, gente, boa noite a todos, aos demais colegas. Me chamo Ana e vou adentrar um pouco mais no que a colega Nicole disse. Bom, sobre os contratos de fiança. Vocês vão perguntar, Ana, quem são as partes do contrato de fiança? Aí eu vou dizer, gente, as partes do contrato de fiança são o credor e o fiador. Eles tratam-se
de uma estipulação pactuada entre essas duas partes, e não do devedor e do afiançado, que é como todo mundo pensa. Bom, gente, esse tipo de contrato, ele tem alguns efeitos. E nessa relação das partes entre o credor e o credor não poderá escolher entre o devedor e o fiador, sendo que a fiança só produzirá efeito no momento em que o devedor estiver em moral com o credor. Aí vocês podem pensar assim, mas é muito complicado, Iana, eu quero saber quando eu vou necessitar desse tipo de contrato. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Um exemplo muito usado, né, muito requerido atualmente é quando uma pessoa vai comprar um imóvel, uma casa em uma determinada empresa, determinada imobiliária, e essa imobiliária, ela exige que você tenha um fiador. Você vai lá, aí a pessoa vai lá e faz um contrato de fiança para assegurar que isso aconteça. O objeto de todo contrato de fiança é a dívida que se quer garantir. E ao garantir a obrigação principal, o fiador assume-se de maneira ampla, compreendendo-se os seus acessórios, inclusive as eventuais despesas processuais assumidas pelo credor, desde a sua citação, conforme se dispõe nos artigos 822 e 823 do Código Civil de 2002. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, e quando exceder o valor da dívida ou mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Adentrando agora nas espécies de fiança, nós temos 3 espécies, que são a convencional, a legal e a judicial. A espécie de fiança convencional, ela vai ser feita através de um acordo de vontades, certo? Enquanto que a legal, ela será imposta pela lei. Já na fiança judicial, ela será determinada por um juiz, através de ofício ou por um requerimento das partes. Já no que diz respeito aos efeitos da fiança, o fiador, ao conceder a fiança, ele assume a obrigação de pagar as dívidas do devedor. Por sua vez, se esse não vier a realizá-la no tempo e na forma correta, essa dívida ela vai ser transferida aos seus herdeiros. Agora, de acordo com o artigo 836 do Código Civil, os herdeiros, por sua vez, eles não são obrigados a afiançar as dívidas alheias, se assim não quiserem. Ou seja, a responsabilidade que a lei lhes impõe se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. O fiador ele vai garantir com seu próprio patrimônio geral o adimplemento do afiançado. Essa garantia ela vai ser pessoal ou fidejussória, isso de acordo com os efeitos principais e imediatos dos vínculos contratuais, né? Esses vínculos contratuais, no caso, são entre devedor e o fiador. O fiador aqui, ele responde por juros desde o vencimento dos aluguéis, né? A mora aqui em questão, ela independe de qualquer ato do credor. Aqui eu trouxe o artigo 397 e eu vou ler para vocês. Artigo 397 do Código Civil. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida no seu termo, constitui de pleno... Irei abordar a temática fiança conjunta. Conforme disposto no Código Civil, em seu artigo 829, a fiança conjuntamente e prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservar o benefício de divisão. Percebemos dessa forma que o fiador ele dispõe do benefício de divisão. Ainda no parágrafo único desse mencionado artigo, aduz que, estipulado esse benefício, cada fiador ele responde unicamente pela parte em proporção que lhe couber no pagamento. Dessa forma, presume-se que os cofiadores são solidários, porém é permitido a eles refutar a presunção pela estipulação contrária, ou seja, cada um responderá pela proporção determinada. Se a mesma dívida ela é garantida por várias fianças, outorgada cada uma destas em ato separado, o credor ele pode acionar o fiador que escolher pela totalidade da dívida. Se as fianças elas foram prestadas conjuntamente em um só instrumento, declara a lei que serão também solidariamente responsáveis os fiadores.
se não forem reservados a este o benefício da divisão. No que diz respeito ao limite temporal da fiança, temos a redação do artigo 835 do Código Civil atual, que diz: ainda que a fiança ela não tenha limite temporal, poderá o fiador dela se exonerar, se assim lhe convier, responsabilizando-se, porém, por todos os efeitos dela decorrentes, ficando obrigada por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Observa-se pela redação do artigo 835 do novo Código que o fiador ele poderá se exonerar da fiança sempre que lhe aprouver e de maneira bem mais simplificada, bastando enviar uma notificação ao credor, cientificando da sua decisão. O espaço de tempo de 60 dias é tempo hábil para que o devedor possa constituir novo fiador. É importante ressaltar que se um contrato ele foi assinado por tempo determinado e vindo a se transmudar para tempo indeterminado, o fiador deve ser comunicado para que manifeste a sua concordância em continuar ou não a prestar a fiança. Nos casos em que não haja a expressa manifestação de vontade do fiador, ainda que conste no contrato a cláusula escrita de não renunciar, esta cláusula não deve prevalecer. Boa noite a todos. Minha temática ficou sobre fiança e o aval e extinção da fiança. A fiança é o contrato pelo qual o fiador garante satisfazer uma obrigação assumida pelo devedor. Em caso de não cumprimento, por testa pelo devedor, o Código Civil regula o tal contrato em espécie nos artigos 818 a 838. Há duas formas de garantia de fiança: a garantia real, uma coisa garante a dívida, e a garantia pessoal, uma pessoa garante a dívida. A fiança não se confunde com os direitos reais de garantia, penhor, hipoteca, anticresse e alienação fiduciária, pois a fiança é uma espécie do gênero de contrato de caução ou de garantia. A fiança também não se confunde com o aval. A fiança é um contrato acessório e o aval é um contrato de conteúdo de uma relação jurídica autônoma, que trata de uma obrigação cambial. Na fiança, em regra, traz um benefício de ordem a favor do fiador, sendo que no aval existe uma solidariedade entre o avalista e o devedor principal. Identificamos na fiança uma relação jurídica dual, uma de caráter interno entre as pessoas do fiador e do credor, e a outra de caráter externo entre o fiador e o devedor. A fiança é um contrato complexo, tendo características próprias. As características da fiança são: letra A, contrato unilateral. Ela gera obrigações para apenas uma das partes. Letra B, em regra, é um contrato gratuito, visto que o fiador não recebe qualquer remuneração. Letra C, é um contrato benévolo, pois o fiador pretende ajudar o devedor e garante ao credor o pagamento da dívida. Letra D, exige forma escrita, porém não é solene, pois não se exige escritura pública. Vamos continuar com o tema extinção de fiança. Extinção de fiança se dá de forma unilateral, artigo 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 60 dias após a notificação do credor. Artigo 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. O que passa aos herdeiros é o débito constituído até o momento da morte do fiador. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Kerliane e vou falar um pouquinho sobre o tema de fiança e outorga uxória. Como as meninas já deixaram bem claro para vocês sobre o que é a fiança, eu vou me aprofundar mais sobre a outorga, tudo bem? Vamos nessa comigo. Gente, a outorga uxória, ela é uma forma de autorização que está concedida a um dos cônjuges, certo? De um cônjuge ao outro. Agora, trazendo um pouquinho da história, eu queria explicar para vocês o que é a outorga uxória e o que é a outorga marital, certo? A outorga uxória, ela é quando a autorização está destinada pela mulher ao marido.
E a outorga marital é quando a autorização está destinada para o marido, a mulher, certo? Isso era uma forma de desigualdade que existia no ano de 1916, que estava predisposto no Código Civil. E pegando um pouquinho aqui o Código de 1916, tá? Quero deixar bem claro. O artigo 242. A mulher não pode, sem autorização do marido, alienar os direitos reais sobre o imóvel de outra, ou seja, ela não poderia fazer uma transferência de um terceiro, por exemplo, entendeu? De algum imóvel. Aceitar ou repudiar herança ou legado, e ela não poderia exercer uma profissão. Esses são os exemplos de que a mulher não poderia fazer sem a autorização do marido. Ela precisava de uma autorização para poder trabalhar, para poder estudar. Isso estava prescrito na lei, para vocês entenderem de como mudou de 1916 até o Código Civil de 2002. No entanto, nesse intervalo de tempo, em 1988, veio a Constituição Federal para ajudar nesse quesito de igualdade, trazendo um pouco da dignidade humana e tirando essa desigualdade de gênero, principalmente, que nós sabemos a luta que as mulheres teve para conseguir o seu lugar de fala. E no Código Civil de 2002 surgiu um termo neutro para essa relação e essa situação, que é a outorga conjugal. E no artigo 1648, parágrafo único, vemos que são válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem uma economia separada. Deste modo, se estipula 4 situações em que o cônjuge não pode fazer sem autorização um do outro, certo? Ele precisa da autorização do outro. Vamos lá. Alienar bens imóveis ou tomar medida que cause ônus real em relação a eles, para ocupar a posição de autor ou réu em ação relativas a esses bens, para agir como fiador ou avalista de um terceiro, ou para doar sem remuneração bens comuns do casal ou ainda qualquer bem que possa vir fazer parte de uma divisão por ocasião de divórcio. E outra coisa importante de observar é que essa outorga ela não é válida para os casais que fazem acordo pré-nupciais de separação de bens, certo? E também devemos olhar para o artigo 1648 disposto no Código Civil, onde diz que o juiz ele tem que estabelecer a outorga quando o cônjuge não pode fazer ou quando ele se nega sem motivo algum, certo? Agora eu vou trazer um tema bastante polêmico, que é a outorga em união estável. Será que existe a necessidade da outorga em união estável ou não? Será que não tem nada a ver com casamento, não necessita da outorga? Vamos lá resolver essa questão. Gente, tem os dois lados da história, certo? Vamos dizer que é o lado positivo e o lado negativo. O primeiro, ele diz que a outorga é necessária sim na união estável, porque é igual ao casamento, a pessoa mora junto, tem filhos, então é a mesma relação, o mesmo convívio que uma pessoa tem quando está em matrimônio. E o outro lado, ele diz que não tem nada a ver, é um lado totalmente preconceituoso e não concorda com a outorga em união estável, certo? Mas mediante a esses lados, o STJ ele tomou um consentimento e escreveu a seguinte redação. A jurisprudência desta corte orienta-se no sentido de não ser nula nem anulável a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro, e de ser possível que os bens indivisíveis sejam levados à asta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge meio do executado pela metade do preço obtido. Ou seja, existe sim, certo? A outorga em união estável, ok?
Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Gente, agora para concluir o assunto, eu queria deixar bem claro para vocês o porquê dessa necessidade toda da outorga. Gente, a outorga ela não é mera formalidade. Ela existe para que não haja pessoas de má fé. Como, por exemplo, eu tô casada com uma pessoa e eu já tinha bens antes do casamento com essa pessoa. E eu vou me separar. E nós construímos, depois disso, no nosso casamento e tudo mais. E para mim não sair perdendo, eu preciso da outorga para me ajudar a separar meus bens, já que a pessoa não está concordando comigo, com o que eu quero, certo? Então sempre vai ter aquela mediação, aquela conciliação, de que nenhum dos dois saiam perdendo, que seja sempre o melhor para os dois. Então a outorga ela existe para isso, para que não existam pessoas de má fé, que se aproveitem um do outro, que ganhem mais que o outro. Então ela vai existir para isso, para mediar as situações, outorga, para me ajudar a separar meus bens, já que a pessoa não está concordando comigo, com o que eu quero, certo? Então sempre vai ter aquela mediação, aquela conciliação, de que nenhum dos dois saiam perdendo, que seja sempre o melhor para os dois. Então a outorga ela existe para isso, para que não existam pessoas de má fé, que se aproveitem um do outro, que ganhem mais que o outro. Então ela vai existir para isso, para mediar as situações e para conciliar tudo que saia bem para os dois, certo? E é indicado para os advogados que trabalham nessa área, que pegam casos de outorga, que eles sejam sensíveis, certo? Porque é um direito da família, é um caso de direito da família, então caso de separação, a pessoa precisa ter uma empatia, uma sensibilidade a mais no olhar e ver realmente o que é bom não só para o seu cliente, mas o que é bom para o outro também. Sempre, gente, sempre na outorga nós visamos o melhor para os dois lados, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que tudo tenha ficado bastante claro. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.